Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Um abraço para o meu irmão, para minhas irmãs. Um beijo no coração de todos vocês. Lá de Resende, um irmão lá de Resende, você sabe, meu irmão. Eu quero gravar uma mensagem citando o nome de todos vocês que está comigo. Estamos juntos, estamos nessa, irmão Nilson. Meu xará, Macedo, enfim, são muitos, irmão Rogério. São muitos, irmão. Eu quero gravar uma mensagem agradecendo vocês todos, que vocês estão comigo. Isso muito me alegra, meu irmão. E eu tenho uma mensagem para nós nesse momento. Se você é da graça, você não é da graça, eu tenho uma mensagem. De onde procede o medo? Esse é o tema da mensagem. De onde vem o medo? Hoje a gente vê muitas pessoas com medo. Medo do quê? De onde vem esse medo? Vem de Deus? Tiago diz que todas as boas dádivas, Tiago 1,17, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Mas ele não diz que o medo procede de Deus. Porque, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de moderação, de amor, de coragem, de ânimo. É o espírito que Deus nos deu. Então, de onde procede o medo? Por que a maior parte das pessoas tem medo da noite? Tem medo da escuridão? Eles vivem bem durante o dia. Já ouvi pessoas falar assim, a noite para mim é terrível. Eu gosto do dia, mas não gosto da noite. Mas por quê? Porque não gosto. Mas não gosta por quê? Não tem explicação. Porque se essa Bíblia dissesse que o dia era diferente da noite, não. Jesus disse, lá no capítulo 11, quando Jesus soube que Lázaro estava doente. Jesus tinha muita amizade com Marta, Maria e Lázaro, que eram 3 irmãos. E Lázaro estava doente. E Jesus disse, eu tenho que ir até lá. E os discípulos disseram, mestre, mas por que vamos lá? Se aquele povo quiseram te apedrejar, está no capítulo 11 de João. Jesus diz, quem anda de dia não tropeça. Por quê? Porque vê a luz do dia. Não tem como ele tropeçar, cair num buraco. Mas quem anda de noite, tropeça, pode cair dentro de um buraco, muitas coisas podem acontecer. Mas Jesus não disse que à noite era perigoso, que à noite você podia ser tentado pelo mal, que vinha um espírito, vinha um demônio, você era atacado à noite, mas que o dia foi feito para nós, mas que a noite não deveria sair de dentro da nossa casa. Não existe isso. Então de onde vem o medo? Nasce uma criança. Se você não ensinar, esse é seu pai, essa é sua mãe, a criança cresce. Ela vai chamar aquele homem, aquela mulher, do que ela vai ouvir. Se aquele homem chama a sua esposa de meu amor, aquela criança vai chamar também a mãe dele de amor. Se a mãe chama o marido de meu bem, de meu anjo, ele vai chamar também. Se os outros da rua chamam ele de José, ou a mãe dele de Maria, ele vai chamar. Mas se falar, esse é seu pai, essa é sua mãe. Fala, mamãe. A criança fala, papai, vovó. A criança vai ensinar. Aliás, a criança vai aprender. Mas se não ensinar, a criança não vai saber. Esse é meu pai, essa é minha mãe, esse é meu tio, essa é minha... Não vai aprender. Não vai saber. Então, se ninguém nunca falar do medo, a criança vai saber o que é o medo. Porque desde então, quando a criança
começa, a mãe já começa pela mãe. A mãe não deixa a criança dormir no escuro. Eu já ouvi isso daí. Não deixa meu filho dormir no escuro. Mas por quê? Ah, não. Eu ponho um abajur, ponho uma lâmpada um pouco mais fraca, mas no escuro meu filho não dorme. Então ele faz o quartinho da criança, põe lá o berço, mas lá tem uma lâmpada, tem lá um abajur para clarear. E a criança acostuma, sempre com o claro. E quando à noite tem aquelas crianças que eu passei por isso, vamos correr que vem um bicho aí. Daí a gente saía do claro, ia pro escuro, vem vindo um bichão aí. A gente corria no claro, corria pro claro. Quem tem coragem de ir lá naquele escuro lá? Eu não. Eu tenho medo, eu tenho medo. Então nós aprendemos esta palavra medo desde criança. Mas de onde procede isso? De Deus? Não. Procede do próprio homem, medo. Então nos conta que um certo diretor de uma empresa, ele chegou na empresa, assim que ele abriu a sua sala, lá estava a sua mesa, a sua poltrona. Assim que ele entrou, ele viu uma pena em cima da mesa. Ele correu para fora e gritou: quem entrou dentro da minha sala? Eu não trabalho aqui, eu não entro aqui dentro. Chamou todos os funcionários da empresa e quis saber quem tinha entrado ali dentro e pôs aquela pena, com medo de uma pena. Um baita de um homem com medo de uma peninha que estava em cima da mesa dele. Chamou todos os funcionários, mandou parar a empresa. Aí disseram para ele assim: fulano, mas o único que tem a chave dessa sua sala é você, e a faxineira pega a chave para limpar. Vai chamar essa faxineira. Quero saber que feitiço é esse. Fizeram feitiço na minha sala e eu não trabalho. Eu não entro dentro desse lugar enquanto eu não saber a causa dessa pena em cima da minha mesa. Aí a faxineira veio e falou: você entrou na minha sala? Entrei. Como ter entrado outras vezes para limpar. E aquela pena que está lá? Ela foi lá, pegou a peninha e falou: essa peninha aqui desprendeu desse, eu não sei o nome, mas existe um negócio, não é vassoura, cheio de pena, assim, que as pessoas, eu não sei o nome daquilo. Desprendeu uma peninha dali e ela foi embora, limpou tudo, a sala do grandão ali, do diretor, foi embora e ficou aquela pequena pena. E o homem se recusava a entrar ali dentro por causa de uma pena. Aí quando aquela pena foi tirada, ele olhou meio desconfiado e não... Aí que ele sentou na mesa. Eu pergunto: por quê? Por quê? Por causa do medo. Hoje, a pessoa vê um homem, talvez de branco, um pai de santo, de branco, com vários aquele rosário pelo pescoço. Tem gente que repudia, tem medo, faz até o sinal da cruz, se benze quando vê. E talvez é um bom homem, um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom vizinho, uma pessoa excelente. O problema é que ele acredita, ele é crente naquela religião dele. E talvez você vê um homem de paletó, gravata, Bíblia na mão. Você acha que ele é um santo homem? Talvez é um charlatão, um enganador, é um traidor, é uma pessoa enganador, tomador de dinheiro dos outros, um charlatão, péssimo marido, péssimo pai, péssimo filho, péssimo vizinho. É uma pessoa que não vale nada. Mas, tá lá ele, paletó, gravata, Bíblia na mão, e se diz
não se deve julgar uma pessoa pela aparência, não se julga um livro pela capa, e não se julga um filme pelo cartaz. É o que meu irmão fazia, que eu já disse isso. Se eu olhasse o cartaz fosse um cartaz assim, meio feio, um cartazinho qualquer, nós ia embora. Mas se fosse um cartaz bonito, chamava atenção, também o filme não valia nada. E também quando era um cartaz simples, lá, um homem andando a cavalo, um outro ali pescando, andando de canoa pescando. Esse filme não vale nada não, mas eu vou entrar nesse filme aí porque eu não tenho nada para fazer. E chegar lá é um filmaço. Então não se deve julgar. Então o que eu quero dizer com isso? De onde procede o medo? Eu falando, esse seu irmão Nilson, eu não tenho medo. Se você perguntar, irmão Nilson, você tem medo? Não. Eu desconheço a palavra medo. Eu não tenho medo da morte. Por que eu não tenho medo da morte? Porque eu sei que eu morrendo eu deixo de existir. Acabou. Ninguém tem que temer a morte, mas a maior parte dos religiosos teme a morte. Porque os católicos iluminam com a vela. O que significa aquelas velas? É para iluminar o caminho que leva eles até Deus. Os crentes, vai lá, os protestantes, faz aquele sermão e tal, aqui está o teu servo. Não, ele não tem mais ninguém não, ele acabou. A Bíblia diz, vamos lá, Gênesis 3:19. Viesse do pó, isso saiu da boca de Deus, viesse do pó, para o pó tornará e virará pó. E quando virar pó, o que acontece? O vento leva. Ponta. Acabou, virou pó. Olhando para Eclesiástico, capítulo 12, versículo 7. O espírito volta para Deus. Se ele veio de Deus, ele volta. E aí o corpo volta para a terra e vira terra. Acabou. Você vai para Eclesiástico, capítulo 5, e versículo ali 9. Você vê ali. Você vê que a Bíblia diz no capítulo 9, e versículo 5, que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles não têm jamais entendimento de nada. Por isso que no versículo 7 do capítulo ali 9 de Eclesiástico diz assim: coma e beba com alegria o teu vinho, porque Deus se agrada disso. Que para onde você vai não há fazenda, não há indústria, porque a sua memória foi entregue ao esquecimento. Você não se lembra mais que você já foi pai, já foi marido, já foi filho, já foi tal. Você não se lembra mais. Por quê? Porque Jó, capítulo 14, versículo 5, diz que o dia que nasce já está determinado quanto tempo vamos viver nessa terra. Não falta e não passa um dia. Mas no versículo 10 diz, morrendo o homem, ele deixa de existir. Você sabe o que é deixar de existir? Virou poeira, acabou. Tá? Os crentes ficam aí com essa blá, 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 porque não conhecem este livro. Em Eclesiástico, capítulo ali 3 de Eclesiástico, e versículo ali 19. Assim como a alma do animal não sobe, a alma do animal, ela desce junto com o animal e se desfaz. Assim é o homem. A alma do homem não sobe. O homem, morrendo o homem, ele deixa de existir, acabou. 19 e 20 do capítulo 3 de Eclesiástico, acabou. Não existe mais. Então pare com essas coisas, essa preocupação. Por que temer a morte? Que a morte você deixa de existir. Se o Espírito é de Deus, ele volta para Deus. Se ele
esse tal não tem o Espírito de Deus, ele não vai a lugar nenhum. Acabou. Deixa eu desistir. Romanos 8 e 9 está bem claro. Só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. Versículo 14. Quem tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você não vai fazer coisa errada. Porque o Espírito de Deus que te conduz. É como um cego. Um cego é guiado pela mão de uma pessoa que enxerga e ele é levado. Olha, cuidado com a rua, vem um carro, cuidado com a guia, cuidado com o buraco, cuidado com... Enfim. Então, assim, são aqueles que são guiados pelo Espírito. O Espírito é quem conduz aquela pessoa. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre ele. Como diz em 2ª carta de Coríntios 4,16, ainda que o homem exterior se corrompa, venha se corromper, o homem interior não se corrompe. O que é o homem exterior? O que está por lá de fora. É a carne. Interior é o que está lá dentro, é o espírito. Esse não se corrompe. É como o peixe de água salgada. Nunca se contamina. Então, meu irmão, minha irmã, não devemos ter medo nem de assalto, medo de doença, medo de nada. Porque o medo não procede de Deus. O medo são coisas da nossa própria carne. Por isso, eu não me preocupo com isso. Porque eu e você que é da graça, você tem quem o guia. Você tem um que está dentro de você. E esse que mora em você é o que te protege 24 horas por dia. Meu irmão, fique com esta palavra. Se você não é inscrito, inscreva. Ajude este canal a crescer. Graça e paz para todos. Bye, bye.